Então, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai dar início aqui à nossa palestra de hoje, fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, a nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais do nosso centro, que estejam conosco em mais este trabalho, envolvendo a todos aqui presentes com muito amor e muita luz, a todos nós encarnados, aos irmãos desencarnados que também certamente vieram aqui na noite de hoje, buscando o auxílio, buscando o amparo que tanto necessitam. Todos sejam auxiliados e devidamente encaminhados ao final da palestra para os locais de refazimento no plano espiritual. E que ao final da noite de hoje, todos nós possamos levar um pouquinho dessa luz e dessa paz, que é a casa que sempre nos oferece todas as vezes que estamos aqui. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com a nossa companheira Nilza Michelin. Então, eu vou contar uma história para vocês hoje. Bom, está no livro Jesus no Lar, é lindíssima a história. A resposta de Deus. Vamos ver, então. Conta assim, que Bartolomeu, o apóstolo, desejava entender os benefícios e o alcance da prece. Eu acho até que nós também, né? De vez em quando queremos saber se Deus nos ouve, como nós achamos e gostaríamos tanto. Por isso, o apóstolo rogou a Jesus que ele esclarecesse quanto à resposta do alto às súplicas dos homens. Então vamos lá. Quantas vezes nós pedimos a Deus alguma coisa que queremos, que precisamos, né? Eu acho muito interessante a gente observar a diferença. O que eu quero, nem sempre consigo, mas o que eu preciso nunca faltou. Não é assim? E aí a gente dobra os joelhos, fala com Deus, logo cedinho, né? Pedindo realmente que nos proteja. Então Jesus, para esclarecer as perguntas de Bartolomeu, contou essa história aqui para a gente dividir. Antigo instrutor de mandamentos divinos, que nós vamos chamar simplesmente de um pregador, tá bom assim? Fica mais fácil, né? Ia em missão da verdade celeste. O que ele fazia? Ele ia de uma aldeia para outra a pé para levar as leis divinas, para divulgar a palavra de Deus. Então, ele sabia que as distâncias eram profundas entre si, muito longas, uma distante da outra. E o servidor, ele estava sempre em companhia de um cãozinho, que era o seu amigo querido. E certa noite, certa vez, anoiteceu e ele não podia prever quantas milhas ele teria que andar até o lugar para onde ele desejava continuar a sua tarefa. Então, reparando que a solidão em plena natureza era medonha, eu acho essa expressão muito pesada, né? Dá a impressão de que era horrível mesmo. O que o nosso amigo fez? Orou, dobrou os joelhos e se pôs em oração, implorando a proteção do Eterno Pai, pedindo para que Deus o ajudasse naquela caminhada e seguiu. Noite fechada e sem luar, percebeu a existência ao lado do caminho que onde ele estava, uma larga e confortadora cova, bem ali, do lado da estradinha, à margem da trilha em que avançava, acariciando o animal que o seguia vigilante, dispôs-se a deitar e a dormir ali mesmo. Então, quando ele começou a se ajeitar pacientemente, uma espessa nuvem de moscas vorazes o atacou. Ele não tinha outra saída a não ser continuar caminhando, não é? Como é que ele ia ficar por ali com esse monte de moscas que estavam atacando ele? Sem, então, o seu descanso desejado. De repente, deparou com um volumoso riacho num trecho
em que a estrada se bifurcava. Então era um caminho para lá e um caminho para cá. Uma ponte rústica oferecia passagem pela via principal e, além dela, a terra parecia sedutora. Aliás, diz Neio Lúcio, o autor deste trabalho, mesmo envolvida na sombra noturna, ela, a terra, mais para frente, assemelhava-se a extenso lençol branco. O pregador, então, pretendia ganhar a outra margem, arrastando o seu companheirinho obediente. Mas ele foi para pôr o pé na ponte, olha lá, a ponte se desligou das bases, estalando e abatendo-se por inteiro. Ou seja, a ponte... O que aconteceu com a ponte? Caiu. A ponte caiu. Como é que ele ia para o outro lado, né? Não tinha jeito. Sem recurso para atravessar, o servidor do Evangelho então seguiu outro rumo. E naquele caminho que ele precisou ir, encontrou robusta árvore e pensou em nela se abrigar. Enquanto isso, o firmamento anunciava tempestade por trovões longínquos. O respeitável vegetal oferecia asilo fascinante e seguro no próprio tronco aberto. E lá, de novo, o nosso amigo se ajeitando, né, para passar a noite ali, dispunha-se ao refúgio, mas ventania começou a soprar tão forte que o tronco vigoroso caiu. Vamos lá comigo, gente. O que aconteceu com esse pregador? As moscas atacaram, a ponte quebrou e agora a árvore caiu, né? E ele só queria um cantinho para descansar, para passar a noite, porque ele nem sabia o quanto tinha que caminhar, não é? Bom, depois de aproximadamente 2 milhas, encontrou um casebre rural, mostrando doce luz por dentro. E aí eu fiquei imaginando, que eu já viajei muito, né? E à noite, então, você vê aquelas casinhas lá no meio do mato, né? Assim, com uma luzinha gostosa. E eu fiquei pensando que foi isso que ele viu. Então, aliviado, foi até lá, bateu a porta. Ríspido homem o atendeu e foi muito claro na negativa. O dono do recinto disse não receber visitas à noite. E o apregador, nosso amigo, se acomodou como conseguiu, por ali mesmo. Não foi muito longe, nas cercanias da casinhola campestre. Exposto ao frio, sentiu-se esquecido de Deus. E o que é que ele fez quando ele começou a caminhar? Dobrou os joelhos e orou, né? Pedindo ajuda, pedindo proteção. É importante a gente lembrar disso. Muito bem. Alta madrugada, ele ouviu gritos sem saber de onde vinham. O cachorrinho assustado sumiu na escuridão da noite. Deixou ele mais sozinho ainda, né? Então, quando o dia amanheceu, ele soube que uma quadrilha de ladrões pilhara a choupana e assassinara todo mundo que estava ali. Naquela casinha que ele bateu pedindo ajuda. Todos estavam mortos. De regresso, porque aí ele voltou, né? Ele foi voltando. Já acho que coitadinho não sabia nem para onde ir, né, querida? Ele encontrou um homem do campo que informou que aquela terra branca, junto da ponte caída, era um pântano traiçoeiro. E se ele fosse para lá? Mas aí, Wilson, eu fiquei pensando, por que alguém faz uma ponte para o terreno pantanoso? Não é? Para areia movediça. Eu não mudei o texto porque é do Neio. Mas enfim, não é? Quando ele alcançou a árvore que caiu, né? Por conta da ventania, um rapazinho lhe contou que se tratava de conhecido covil de lobos. E ele caminhou mais ainda, voltando. Ainda procurou a cova
onde tentara repouso, e nela encontrou um ninho de serpentes venenosas. Quantas vezes Deus disse não para ele? Não foi? E o que aconteceu porque Deus disse não? Oi, querida? Para evitar o que acontecesse. Pois é, para ele não morrer, não é? Para não passar por situações aflitivas. Então Deus responde não? Responde. Quantas vezes, né? Quantas vezes? Bom, então o nosso amigo pregador endereçou infinito reconhecimento ao céu pelas expressões de variado socorro. Porque foi isso mesmo, né? Tudo que ele viveu, mas enquanto ele vivia cada situação, ele não soubera apreciar. Que também acho que nenhum de nós entenderia que é proteção divina. Então eu me lembro sempre que quando nós estamos fazendo a oração do Pai Nosso, lá no final, o que é que a gente diz para Deus? E livrai-nos de todos os males. Ele atendeu o nosso amigo, não é? E nos atende também invariavelmente. Finalmente, entendeu que Deus sempre ouve as rogativas humanas, mas que é preciso discernimento para compreender suas respostas e aproveitá-las. É isso que eu queria contar para vocês, mas eu queria contar também que lá em São Paulo eu dava aula para uma classe de crianças especiais e tinha o Edson. Edson era tão especial que ele babava a aula inteira. Não conseguia aprender nada, era um aluno com suas dificuldades. E eu contei essa história. E quando eu contei do cachorrinho, eu falava assim para eles. E o cachorrinho sumiu na escuridão. Coisa de professora, né? Aí, no dia seguinte, o pai dele foi na escola. Quando o pai dele chegou, eu falei, ai meu Deus, lá vem. Acho que ele não gostou de eu contar uma história espírita para o filho dele. Aí ele me chamou e disse assim, dona Nilza, a senhora contou uma história para o Edson, e o Edson chegou lá em casa muito impressionado. Eu falei, é hoje. Mas aí ele disse assim, ele contou a história nos detalhes. E o pai contou a história para mim, Wilson, reproduzindo tudo que eu falei, inclusive os gestos. O pai fazia porque ele também fez. E foi lá para agradecer. Porque foi a única coisa que o filho conseguiu retratar, reproduzir corretamente. E até hoje, quando eu conto essa história, que eu gosto muito dela, eu lembro do Edson, sabe? Dele contar assim, a ponto do pai contar para mim, Vanessa, a história como eu contei. Foi muito legal. Vamos em frente, então? Porque agora, para a gente entender mais um pouquinho sobre o valor da oração, eu tenho aqui um trabalho de Joana de Ângeles. O título é Oração e está neste livro, Momento de Meditação, que é belíssimo, como tudo que Joana faz. Quando se fala em prece, a imediata imagem que, de um modo geral, vem à nossa mente é que as pessoas que oram são senhorinhas, né? De joelhinhos dobrados, em lugares meio escurinho, numa cantilena ininteligível. Lembrei da minha terra. Eu sempre fui espírita, mas tinha uma igreja matriz, é linda, e eu passava lá de vez em quando. Eu gostava de entrar naquela igreja grande. E era exatamente isso, segunda-feira à noite, às 6 da tarde, começava a Missa das Almas. Só tinha vovozinha. E todos exatamente fazendo isso, né? Cada um rezando do seu jeito, com o seu terço. Mas aí Joana pergunta, será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? A gente já sabe que não, não é assim? Todos precisamos nos dobrar diante de Deus, pedindo socorro.
Então, Joana diz que oração é um processo dinâmico de conversar com Deus. E é verdade. Todas as manhãs eu acordo, agradeço muito pela vida e fico ali, que nem fala o Odorico Paraguaçu, de terê tetê no pé de orelha, falando com ele, falando tudo que eu planejo para o dia, que eu peço proteção para minha família, para todo mundo. Gosto de fazer isso. Converso com Deus de manhã, com Nossa Senhora também, que é a nossa mãezinha querida. Mas então ela diz que a oração é o elevar a mente para sintonizar com forças superiores, com espíritos de luz, com regiões luminosas, não é? Que circundam a Terra. E de lá nós podemos extrair novas energias, novas ideias. Aí eu lembro da minha mãe. Na hora de dormir, ela falava para todo mundo: não dorme sem rezar, não pode dormir sem rezar. E quando a gente estava passando alguma dificuldade, ela dizia assim: filha, a noite é boa conselheira, reza, que o teu anjo da guarda vai te orientar. E ela sempre teve razão. Então eu me lembro que um dia, em 2004, eu acordei 5 da manhã, que é meu horário comum de acordar, e o amigo espiritual disse para mim: doutora Sônia. Aí eu perguntei para ele: por quê? Você vai precisar dela. Às 10 horas da manhã eu precisava dela, do mesmo dia. E ela resolveu tudo que eu precisava. E que nem era para mim, era para meu filho. Então, aquele momento, com aquela dificuldade que eu estava vivendo, eu lembrei da minha mãe, como sempre: reza para dormir, que é para você encontrar seu anjo protetor, não é? E é bem isso mesmo. Então, antes de dormir, eu posso levar meu pensamento, me ligar com Deus, não é? E talvez ter algumas respostas de que precisa. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. Falar de verdade. Eu falo assim: eu não posso fazer de conta mais, porque eu sei que Deus sabe, não é? Então eu tenho que falar com Ele exatamente o que há de real em meu coração. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Joana diz então que alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Que Ele, o Pai, dará às suas criaturas o de que elas necessitam. E é verdade, tudo que nós necessitamos, nós alcançamos. O que nós queremos, nem sempre, né? Na verdade, na maioria das vezes, não conseguimos. O que não se dão conta essas tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, é fato, tudo vê, mas ela vem esclarecendo que a prece tem a virtude de abrir canais mentais em quem? Em nós, espíritos que somos, não é? A fim de que nós possamos entender qual é a resposta celeste e tornar-se receptivo ao auxílio de que precisamos. Aí Joana pergunta lá no texto: será que a resposta sempre vem? Na história veio, não veio? Do jeito de Deus e não do jeito que o pregador queria, né? Recordamos então o ensino de Jesus: tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, meus queridos amigos, a resposta sim, sempre vem. O que acontece é que normalmente não percebemos. Somos distraídos, né? Bem isso. Mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera, como aconteceu na história. A resposta divina, por vezes, é um não. E é precioso esse não, embora a gente não compreenda de imediato, né? De outras vezes, a resposta vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições,
de outras vezes não percebemos. Isso acontece, acho que muito mais do que notarmos a resposta de Deus para nós. E o que pedir é outra questão que ela levanta, que eu achei muito interessante, ela colocar essa questão aqui, nesse trabalho lindo e simples dela. Eis outra dúvida, ela diz. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Aí eu tenho que abrir um parêntese. Por quê? Para que eu possa viver em paz e fazer o melhor que eu puder, eu posso pedir ao mundo espiritual coragem, paciência, força, resignação, não é isso? E muitas outras questões para o espírito que eu sou. E uma vez estando equilibrado, eu posso partir para as conquistas, as questões da matéria. Afinal, onde é que a gente está morando? Né? Precisamos das questões materiais, que é muito natural. Então, ela fala ali, convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais, é natural, né? Um amigo fala assim, eu queria uma pequena viagem ao mundo, uma pequena mansão, uma pequena Ferrari. O Mili, lembra do Mili? Querido amigo. Então ela pergunta outra vez, qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Vamos vibrar, não é? Amorosamente pelos amigos. Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos possa garantir o sustento da carne? Precisamos trabalhar. Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago ou para o frio que tortura o corpo? Podemos pedir para nós mesmos, para os outros, por que não? Mas eu tenho que me equilibrar, ficar harmoniosa com as leis divinas para poder então alcançar tudo aquilo que eu entendo como importante para a história. Contudo, diz ela, oração não é somente um petitório infindável, antes de tudo é um louvor. E então, quando Jesus nos ensinou a prece do Pai Nosso, ele começou dizendo, não é? Santificado seja o vosso nome. É o reconhecimento de Deus como Pai. Pai bom e amoroso que é, não? E para ensinar para nós todos a resignação aos planos celestes, estabelece ele, seja feita a vossa vontade. E eu acrescento, porque eu gosto muito do livrai-nos de todos os males. A gente tem que rezar cada palavra quando quisermos o Pai Nosso com convicção, seguro de cada palavra que Jesus ensinou para todos nós. Só depois, então, é que Jesus direcionou as rogativas. Então, vamos lá. A oração é alimento diário. E a gente come só uma vez por dia? Por que eu rezo só uma vez por dia? Por que de vez em quando eu não largo tudo e medito com Jesus, né? Fico ali ligada com Nossa Senhora, falando com ela, sentindo aquela presença amorosa. Eu me lembro quando eu tive câncer, eu me ligava muito a Nossa Senhora, imaginando que eu estava deitada nos braços dela e ela cobrindo-me com o seu manto de luz. E cada vez que eu imaginava, que eu meditava, eu me fortalecia cada vez mais para o enfrentamento daquela experiência que quando eu dei por mim tinha passado, né? Já tinha ido tudo embora. A oração, então, é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos, porque a gente também tem momentos assim. Orar com sinceridade, falar francamente com Deus, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. Aí eu lembrei do Dito. O Dito era um escravo que a Igreja Católica chama de São Benedito. Conta que
que ele saía todos os dias da senzala, dobrava seus joelhos ali na terra e falava com Deus dizendo assim: Pai, o dito está aqui. Só isso que ele dizia. Levantava e ia lá cuidar das suas obrigações, porque era assim que ele considerava. Que a melhor prece é a do homem de bem, é a mais completa. Muito bem. Orar a Deus, a Jesus. Olha o que ela nos recomenda. Evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender. E eu fiquei imaginando, enquanto eu lia e estudava, que o espírito pode ficar atormentado. Ele vê a sua pessoa querida sofrendo, pedindo ajuda, e ele não pode ajudar. Não é? Daí a importância de falarmos com Deus, de refletirmos com Jesus, com Nossa Senhora, não é? Orar, lá, o que só lhe aumentará a carga de preocupações. E ainda se aproxima de nós, trazendo uma dor, né, um sentimento que pode também atrapalhar ainda mais. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados. Hoje eu perdi uma amiga. Perdi. Ela foi para o mundo espiritual, né? Não perdi nada. À 1h da tarde, eu reuni um grupo de amigos para nós orarmos por ela, pelo Google Meet. E nós fizemos a prece, sabendo que ela estava partindo. Quando foi 3h30, 4 e pouquinho, veio a notícia que ela já tinha partido para o mundo espiritual. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta os laços de amizade. É do Cristo o ensinamento, orai uns pelos outros. E faz todo sentido, porque quando nós pensamos que somos espíritos e somos irmãos, nós temos compromisso um com o outro, não é? Compromisso de querer bem, compromisso de vibrar para que as pessoas possam realmente ter uma vida um tanto mais feliz. A oração, então, em favor dos que sofrem, constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida. Muitas pessoas me procuram pedindo oração, terceirizando, né? Mas para todos eu falo assim: perfeito, vamos fazer vibração. Eu aqui, você aí. Às 2h da tarde nós vamos orar, tá bom? Eu vou abrir o Evangelho, você abre também. E aí nós vamos orar juntos para criar mais forças no seu pedido. Eu acredito imensamente nisso. Bom, não resolve o problema, está dizendo ali. Não retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. Porque se temos que passar por alguma provação, nós vamos passar e pronto. Então, coragem, né? Vamos enfrentar, que é o que a gente precisa. Quando a oração é dirigida aos enfermos, e aí é que é uma questão também que eu quero abrir um parêntese de novo. Quando a gente ora pedindo pelos enfermos, vai atuar no perispírito. Nós somos espíritos, certo? Temos um perispírito. Então, quando nós oramos para que a pessoa fique bem, fique melhor, fique curada, enfim, a nossa oração, a nossa vibração de amor vai atuar no perispírito, restaurando as células do perispírito. Como o nosso corpo físico é o modelo legítimo do perispírito, a saúde vem. É isso mesmo, querida? Desse jeito. Então, olha lá, quando a oração é dirigida aos enfermos, ela estimula os centros atingidos pela doença no perispírito, restaurando o equilíbrio das células. Aí a cura chega. E agora a gente termina. A oração é sempre um bálsamo para a alma e se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica, pacifica também, porque nós precisamos começar a construção de espíritos pacificados para toda a vida que nos aguarda, não é? Dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. Então é isso, meus amigos, que eu queria dividir com vocês.
Está nesse livro, Momento de Meditação, que é belíssimo, né? E é de Joana. E aí tem a prece, que o amigo pediu para a gente fazer, né? Então vamos orar o Pai Nosso hoje? Depois a gente vai orar por Nossa Senhora também. Vamos fechar nossos olhos, buscar Jesus no nosso íntimo e com Ele nós vamos vibrar na prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoe nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. E lembrando Maria, nós vamos vibrar por este amor de mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe dos filhos de Deus, rogai por nós, Mãe querida, os filhos teus, minha Mãe, agora e em todas as horas das nossas vidas. Que não nos falte, Mãezinha, o teu manto constelado de amor. Que assim seja. Graças a Deus.